Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo à sua quarta aula do seu curso Conceitos Gerais sobre Dados, comigo, com Grimaldo Oliveira. Hoje vamos ver mais uma pílula do conhecimento e assim a gente vai se aprofundando nos conceitos gerais sobre dados. Hoje eu quero falar de como você deve ter sucesso nas suas entregas com dados, tá? Trabalhando as suas entregas. Então, assim, é bem importante que você preste bastante atenção. Esse slide resume muito. Obviamente não são só essas etapas, mas são as etapas cruciais que você deve se preocupar. Primeira etapa, começando aqui da sua esquerda do vídeo para a direita, levantamento. Então envolva todos os usuários da demanda para definir o que a gente chama de métricas e descritores principais. Você vai ver que quando você levanta dados, você divide em conjuntos de métricas, por exemplo, valor da venda, quantidade de produtos vendidos e os descritores, qual é o fornecedor, quem é o cliente, onde ele reside, qual é a cidade. E você geralmente vai ter muito mais descritores do que métricas do seu levantamento. Depois que você fizer um levantamento, você precisa fazer uma carga desses dados para uma estrutura em separado, que a gente chama de modelo de dados. Então você vai ter que criar um modelo de dados. Esse modelo pode ser um modelo dentro de um banco de dados, pode ser dentro de o que a gente chama de data lake, a gente vai falar isso depois. E é muito importante que você aprenda e entenda sobre governança de dados. Cara aluno, governança de dados é uma das coisas mais importantes que existe na área de dados. Você precisa atender o conceito de governança de dados, onde você vai entender como deve organizar os padrões dos dados, quem pode acessar o dado, qual é a nomenclatura desse dado, onde ele está, qual local. Então, assim, governar o dado é entender e identificar os dados nas suas maiores amplitudes. Quando você fizer a carga dos dados, você obviamente vai ter que passar um prazo para resolver isso, ou levantamento, a carga, ou outra definição qualquer. Então eu trago aqui o elemento de prazos. Então todas as demandas têm que ter prazo. Então divida em porções menores, isso vai facilitar que as entregas sejam mais rápidas. Então assim, defina a entrega de um gráfico, de um dashboard, de uma carga de dados de uma forma menor, ou seja, em prazos menores. Você vai ter que escolher as ferramentas. Nem sempre as empresas têm as ferramentas. Às vezes você tem que pesquisar quais as ferramentas que melhor se adequam ao usuário. Então você pode utilizar ferramentas que o time utiliza. Se já existem ferramentas, use ferramentas que o time utiliza, que já tem afinidade. Mas você pode inovar e trazer outras que melhorem a estrutura da empresa e a sua produtividade. Então ferramentas vai ser algo que você vai trabalhar nessa estrutura de entrega em dados. E as entregas, vamos falar sobre elas. Ela é o principal tópico dessa pílula do conhecimento. Verificar se tudo que o usuário pediu está lá nas entregas. Isso é muito importante. Caso isso não esteja, é porque houve um erro na parte de levantamento. A parte de levantamento é a parte inicial, é a parte crucial. Então, as entregas têm que balizar tudo o que os gestores queriam. Obviamente, a gente já falou de valor. Vamos falar de ações. Ações está diretamente ligada a valor, ou seja, as entregas vão gerar alguma mudança na organização. Isso vai ocorrer. Se isso não ocorre, geralmente há um problema nessas entregas. Por quê? Porque você quer tomar uma necessidade do gestor, do usuário, para que ele resolva um problema, e isso gera uma ação. Então é possível que a gestão principal, se isso não gera uma ação, não esteja acompanhando. Diretoria, gerência, presidência da empresa. Então é super importante que seu projeto de dados esteja alinhado com essas pessoas, porque são essas pessoas que mudam a organização e os dados vieram para isso. Claro que depois de ter feito tudo isso, você tem que se preocupar com o projeto que já está implantado, ou seja, você fez as entregas, né, carregou os dados, estabeleceu os prazos, né, tomou algumas ações, mas tem que se preocupar com a performance, como isso vai estar funcionando. Então você tem que envolver uma área de infraestrutura, entender um pouco como é que a infraestrutura vai trabalhar com o que você fez. Se você não for uma pessoa da área de dados de infraestrutura, né? E isso pode, de alguma certa forma, se a infraestrutura não estiver adequada, né, você tem 1 milhão de dados para recepcionar. Se a estrutura não estiver adequada, isso pode parar a estrutura da empresa, né, pode parar os dados de circular. Então, você tem que se preocupar com isso após implantar o seu projeto. Claro, durante o projeto, você vai se preocupando com a infraestrutura para lhe apoiar, mas é só após a implantação que você deve manter isso realmente vivo e estar sempre atento para que suas entregas não parem. Então esse carrossel é o que eu considero para que você possa ter entregas em dados de sucesso, ok?
Aguardo você na próxima aula.